Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? E é muito interessante do que a gente vem falando agora. Vou falar um pouquinho com vocês sobre cores, psicologia da cor, o que a cor mexe nas nossas emoções, para a gente direcionar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu venho falar para vocês de cores, eu sou uma pessoa apaixonada por cores. Toda a minha carreira, que veio em toda a minha história, eu falo para vocês que eu amo cor. Isso desde criança, quando eu era pequena, na escola, educação artística, era tudo que eu tinha de melhor, era a pessoa que mais trabalhava com cores, que inventava cores, que brincava com as cores. Então, quando você começa a olhar para isso, você vai começar a pensar um pouquinho sobre até um legado de vida, né? A gente gosta tanto de uma coisa, mas não presta atenção por que gostamos tanto. Então, muitas vezes, esse gostar muito tem um grande direcionamento sobre o seu propósito de vida, que é uma das outras coisas que muitas pessoas me perguntam, procuram, e aí, o que fala sobre isso? Porque o visagismo é o rosto, e rosto se fala de identidade. E quando eu falo de identidade, eu falo de uma pessoa, concorda? Então, assim, essa pessoa, ela tem linha, forma e cor. Então, o nosso corpo, ele é total feito de cor. Se você procura no nosso corpo, nosso cabelo tem cor, nossos olhos têm cor, sobrancelha tem cor, lábio tem cor, formato, né? E a gente, com a unha mesmo, tom de pele, né? Tem pessoas com pele quente, pele fria. Então, entra muito nesse sentido. Mas quando eu vou abranger um lado mais, até eu falo que a cor, ela entra tanto numa área emocional, que também atinge a nossa área espiritual e também o nosso intuitivo, que nós somos divididos em três partes: intuitivo, emoção e córtex, que falamos que é a parte espiritual. Então, quando o corpo se divide em três partes, corpo, alma e espírito, ele tem um fator sobre nós, né? E quando falamos sobre a linha de a cor, né? Falamos sobre cor, indo diretamente para a cor, vamos falar realmente que já foi tudo criado. Antes mesmo que nós chegássemos aqui na Terra, nós já tínhamos cores em todo. Só você olhar para a natureza vai te representar realmente as cores. Se você olhar, nós somos formados, né? Todo mundo tem as cores primárias, todo mundo pensa, o que é as cores primárias? São a cores azul, a cor amarela e a cor vermelha. Se falamos do vermelho, falamos do sangue. Falamos do azul, então nós falamos muito da onde que tem o pigmentação azul sobre nós. Qualquer linha que você tem na cor do preto, ele tem uma cor do azul, ele vem num azul muito intenso sobre a pele. E quando falamos do amarelo, também falamos da pele. Vamos falar sobre a parte emocional, né? Alguns órgãos aí, se você for procurar, tem resíduos amarelos, só para você entender como o nosso corpo é feito das cores primárias. E quando nós olhamos nas cores primárias, aonde nós encontramos essas cores na natureza? O céu, azul, olha que interessante. Quando falamos, outras pessoas podem falar o mar, que é o reflexo do céu. Muitas pessoas veem, tem outros que falam, não, mas eu também vejo uma cor de água que ela é mais natural, tem cores de pedra, outras uma cor mais esverdeado, algumas cores no mar aí, Cancún, vamos dizer, que é uma beldade na natureza maravilhosa, também tem um formato de cor, mas por quê? Qual é o reflexo daquele lugar? Uma outra coisa que é muito interessante de falar de cor, o sol. O sol é o amarelo, e o amarelo ele nos aquece, ele nos protege, ele ele dá um aquecimento no corpo. Então isso é muito bom quando falamos sobre o amarelo. E o amarelo é a cor mais viva, mais reluzente, é onde mais traz esse brilho, é o amarelo. E aí, falando do vermelho, nós falamos de um corpo que traz totalmente o nosso corpo, sangue, toda a água do nosso corpo, sangue, tem tudo a ver com a natureza e tem a ver com muitas coisas que também contém tanto na natureza como no nosso corpo natural. E falar mais de cores, e aí vocês vão fazendo a junção de cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Adriana, mas vem cá, quando fala de cor e fala de cor dentro do que eu sou, né, que eu apresento, e aí, como que fala? Quando falamos da cores, as pessoas que mais mudam a cor, por exemplo, no corpo é o cabelo. O cabelo você pode ir de cor tanto do azul quanto a cor que você idealizar. É dourado, é o laranja, é o amarelo. E aí eu falo, todas essas cores contém numa cartela de cores do cabelo, tá? Tanto que no cabelo eu tenho cor vermelha, eu tenho o amarelo e tenho o azul, só na tabela de cores. Quando eu falo de mais cores, né? Quando eu vou juntando uma cor com a outra, eu falo do total do arco-íris. E o arco-íris, ele é total, foi firmado para nós, quem conhece a história do arco-íris, por que houve. O arco-íris, principalmente para quem é cristão, tem uma consciência muito clara, que é a forma de aliança.
Foi uma aliança que Deus fez com o povo na época de Noé, por causa da água, então que o mundo não acabaria mais com água. E todas as vezes que nós olhamos para um arco-íris, não tem, acho que não existe quem não se encante com aquilo, que olha aquela cor e se encante. Gente, mas eu falo que é tão maravilhoso quando falamos de cor e olhamos para a natureza, que tudo de nós traz primeiro. Então falamos de borboleta. Olha para você ver, é um bichinho que anda voando, mas com aquelas cores vibrantes, maravilhosas, linda, e voa-se muito. Falamos de pássaros, um mais lindo que o outro, com cores totalmente diferenciados, né? Os bichos. E aí você vai olhando para toda a fauna, assim, você vai olhando que ali todos eles remetem cores. E todos eles têm um pouquinho de nós. Então, quando a gente pega uma cor e fala que ela trabalha na psicologia, porque ela trabalha na nossa emoção. Ela trata essa área emocional, tanto que hoje temos vários tratamentos a partir de cores. E se você entender que a cor influencia muito. Você vendo uma cor, é só aquele ambiente, ela só tem vibração sobre você se você estiver no mesmo ambiente. Se não estiver no mesmo ambiente, essa cor já não tem essa mesma influência sobre você. Mas a partir do momento que você coloca essa cor no corpo, entenda que essa cor tem toda uma influência na sua emoção. E mexe muito. Por que que mudamos de cor, né? Se não fosse assim, tem pessoas que falam, eu só gosto de preto, só uso preto, então tá bom, vou ficar só com preto. Mas entenda que ela tá expressando alguma coisa, ela tá passando uma autoridade, ela tá passando uma linha de valores sobre isso, ela tá pondo um lado de resultado, ela também está se fechando, não querendo muito falar sobre ela, mas falar sobre o assunto que veio sobre ela. É diferente isso, é uma pessoa, tanto que tem algumas profissões que só usa roupa preta, tem algumas religiões que gosta de preto também. Então você vai olhando, vai entendendo o porquê daquilo, mas mexe na área emocional. E aí, nós temos 4 lideranças para vocês entenderem, né? Quando a gente falamos do visagismo, nós temos as cores vibrante, temos as cores puras, temos as cores saturadas e temos o cinza. Então essas 4 cores, esses 4 lideranças de cores, é o que envolve o círculo cromático, que dá para você fazer a leitura do círculo cromático. Então tudo isso envolve com quem você é. E eu falo uma coisa muito interessante, vocês já passaram por uma análise de cor? O análise de cor, ele é transformador. Não só eu falo que muda totalmente, né? E como eu falei para vocês, eu amo cor, mas eu falo o quanto eu uso cores para me auxiliar desde o dia que eu comecei a entender cada uma cor, o que influencia sobre a minha emoção. E quando eu sei disso, gente, vocês não têm noção o quanto de resposta que você vem para sua vida. Simplesmente isso. Então vocês podem entender, uma pessoa que está mais baixo astral, mais triste, ela vai para um preto. A pessoa que está saindo disso, automaticamente ela usa uma cor. Tem pessoas que gostam de cores nudes, então a gente fala assim de cores neutras, né? O branco, muito do cinza, muito do marrom. Então essas cores, elas entram dentro de cores que fala sobre neutralidade. É uma pessoa que não gosta de expressar muita coisa. Mas eu falo isso quando eu chego num lugar, muitas vezes a minha linguagem não verbal, eu com a cor, eu expresso mais a minha imagem do que qualquer outra coisa. Então, quando eu penso em cor, eu tenho que começar a pensar o que eu quero expressar, como que tá a minha emoção naquele dia, por que que eu quero e gosto daquela cor, e o que que aquela cor representa, o que que aquela cor traz de mensagem para mim. E todas as vezes que você entender isso, você vai se apaixonar. E nós vamos estar aqui no canal falando um pouquinho mais de cores. Hoje eu só falei qual é o sentido da cor, mas tem muita coisa ainda para explicar para vocês. Eu agradeço por esse dia. Fique conosco, vamos lá para um like, e sempre que quiser mais informações, e também vem até nós, temos um espaço com atendimento personalizado, faço esse atendimento personalizado, que é isso que é o meu trabalho hoje de consultoria, fazendo com que as pessoas entendam mais sobre o que elas querem expressar. Não falamos só de cor, mas também falamos de linhas e de forma. Então, se você precisar, se você quiser saber de mais coisa, mesmo aqui no canal, curta, manda um like e chame mais pessoas para estar conosco. Até mais e muito obrigada!